A deformidade tipo CAMI do impacto femoroacetabular se correlaciona muito com a artrose precoce no atleta jovem. Mas por que ela acontece? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, realizando atendimentos presenciais em Londrina do Paraná ou por telemedicina para o Brasil todo. Estou aqui para falar com você e tentar responder uma das perguntas mais frequentes do consultório. Eu atendo muitos pacientes, atletas ou não, que possuem a deformidade tipo CAMI e eles têm essa dúvida. Por que eu tenho essa deformidade? Por que essa lesão apareceu em mim? Ou então, o que eu fiz para merecer isso? Será que é genético, algum erro de fábrica ali no nascimento? Ou será que é alguma coisa que eu adquiri ao longo da minha vida? Eu vou explicar isso com detalhes para você hoje, vou tentar responder essas dúvidas e vou também falar um pouquinho da epidemiologia do impacto femoroacetabular. Por que ele é tão frequente no nosso meio, especialmente para você que é atleta de futebol? O CAMI, por definição, é uma deformidade que aparece entre a cabeça e o colo do fêmur, na transição entre essas duas estruturas. Com o passar dos anos, os movimentos de flexão associados com rotação interna e externa do quadril podem levar com que ocorra um contato precoce entre essa deformidade, que é o CAMI, com o osso acetabular. E essa é uma das grandes causas de lesão, de descolamento do lábio acetabular e de lesão da cartilagem hialina do acetábulo, provocando sim o surgimento de uma artrose precoce nos pacientes, principalmente atletas adultos jovens. Segue aqui uma imagem do desenvolvimento normal do fêmur proximal num adolescente. Essas fotos aqui logo acima estão demonstrando o desenvolvimento normal do esqueleto de um adolescente. Notem que tem uma estrutura muito importante que é a fise de crescimento. A fise de crescimento é uma região de cartilagem ali que fica bem na transição entre a cabeça e o colo do fêmur e ela parece ser a principal responsável pela deformidade do tipo CAMI. Então, nas imagens de cima, você tem o desenvolvimento, o amadurecimento esquelético normal de um adolescente normal e nas imagens abaixo mostra o esquema do desenvolvimento do impacto tipo CAMI, com no final o aparecimento da deformidade que também já foi chamada de Pistol Grip Deformity ou deformidade em cabo de pistola. O fêmur desses pacientes, no final, ele fica parecendo aquelas pistolas antigas de filme de faroeste, com uma transição arredondada, uma curva para fora, uma curvatura convexa, o que torna esse fêmur mais saliente e diminui a distância de impacto entre a cabeça do fêmur, o colo do fêmur e o rebordo do acetábulo. Gênero masculino-feminino. Fatores genéticos não muito bem estabelecidos e, principalmente, a atividade física parecem influenciar no surgimento ou não da deformidade do tipo CAMI. Que o CAMI é mais comum em pacientes jovens que costumam ter queixas de dor entre 20 e 40 anos e são do sexo masculino, a gente já sabe. O que faltava definir mesmo é por que ele aparece em alguns indivíduos e em outros não. Alguns autores tentaram relacionar a parte genética, então fizeram estudos com irmãos de pacientes que têm a deformidade do tipo CAMI e foi definido que esses irmãos eles têm quase 3 vezes uma chance de desenvolver a deformidade do tipo CAMI, ao passo que os mesmos irmãos de pacientes com impacto femoroacetabular têm quase 2 vezes o risco de ter deformidade do tipo pincer, que é a deformidade ali no acetábulo. Um dos questionamentos desses trabalhos é se essa proximidade dos irmãos tem a ver só com fatores genéticos ou por serem irmãos e desenvolverem muitas vezes as mesmas atividades, serem criados na mesma casa, terem o mesmo interesse por atividades físicas, e isso teria uma relação ambiental para o aparecimento desse tipo de deformidade no fêmur. Outros autores sugeriram que quem tem a deformidade do tipo CAMI tem uma alteração também na morfologia da fise de crescimento. Essa cartilagem de crescimento ela tem uma extensão um pouquinho mais para a lateral do colo do fêmur, e isso propiciava
com que o CAMI surgisse nesses indivíduos. Mas não só isso, a participação de atividades físicas intensas num período próximo ao fechamento da fase de crescimento, que é a fase ali que o esqueleto fica totalmente amadurecido, pode sim influenciar no aparecimento do impacto do tipo CAMI, ou seja, um estresse mecânico, traumas repetitivos na região da fase de crescimento estão muito bem estabelecidos que sejam a causa do crescimento ósseo nessa região, um crescimento ósseo exagerado que vai deformar a região da transição entre a cabeça e o colo do fêmur. A prevalência do impacto tipo CAMI é mais alta nos atletas que desenvolvem atividades que demandam sustentação de peso na região do quadril e muita flexão, que é dobrar o quadril associada com rotações do quadril. Atividades que têm muita corrida, mudança brusca de posição, chutes, agachamentos, saltos. Todas essas atividades podem ter movimentos de flexão com rotação associados e isso causar microtraumas na região da fase de crescimento. E quais esportes estão envolvidos? No nosso meio, de longe, o principal responsável pelo impacto do tipo CAMI é o futebol, mas não podemos deixar de lembrar de alguns tipos de luta, o hóquei sobre o gelo, que é mais comum nos países do hemisfério norte, basquetebol e o tênis. Existe uma relação forte do tipo dose e resposta, do tipo de atividade física que esse adolescente desenvolve e da dose, da quantidade de vezes que esse atleta vai performar a atividade ao longo dos meses e anos. Então, um exemplo, um atleta de futebol que pratica o futebol profissional, um esporte de elite, por volta dos seus 12 anos de idade, se ele pratica mais de 3 vezes por semana essa atividade, ele tem mais de 2,5 vezes o risco de desenvolver o CAMI do que um atleta que pratica menos de 3 vezes por semana o futebol ali num ritmo mais forte. Mais uma informação para os nossos futebolistas. Um estudo demonstrou que pouco mais de 70% dos homens atletas de futebol e metade das mulheres atletas profissionais de futebol possuíam algum tipo de impacto femoroacetabular, ou tipo CAMI, ou tipo pincer, ou impacto do tipo misto. Esse mesmo estudo demonstrou que grande parte desses atletas tinha deformidade de forma bilateral. E por que a deformidade aparece nessa fase aí entre os 12 e 13 anos do menino, especialmente, já que o CAMI é mais presente nos homens? Durante essa fase, ocorre o estirão do crescimento do adolescente, e nessa fase, o nosso osso é muito mais sensível a estímulos mecânicos e a estímulos hormonais, e vários hormônios estão aumentados. Existe um aumento marcante dos níveis de hormônio de crescimento, GH, a testosterona e o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, conhecido como IGF-1. E nessa fase também a remodelação óssea é altamente ativa. Dessa forma, esse período é um período crítico para o remodelamento ósseo e o tecido ósseo da região ali do colo do fêmur, ele fica muito suscetível aos estímulos mecânicos que esse adolescente possa oferecer à região do colo do fêmur e também aos fatores moleculares hormonais que estão agindo ali ao mesmo tempo. Esse conjunto de situações vai levar à formação de osso novo na transição entre a cabeça e o colo do fêmur e vai propiciar a formação do impacto do tipo CAMI. Evidências apontam que depois que o esqueleto estiver amadurecido e a placa de crescimento estiver finalmente fechada, é muito pequeno o risco da deformidade do tipo CAMI surgir, ou seja, desse ossinho começar a crescer, já que a placa de crescimento já está fechada e o osso está esqueleticamente maduro. A pergunta que fica é, será que se a gente diminuir a frequência de exercícios ou melhorar a qualidade do movimento desses atletas mirins, a gente consegue prevenir o surgimento do impacto tipo CAMI? Ou então diminuir muito a frequência do impacto tipo CAMI do nosso meio? Essa pergunta só vai poder ser respondida através de estudos prospectivos, que acompanham essas crianças ao longo dos anos
e que são analisadas crianças que fazem esse modelo de exercícios com crianças que não fazem esse modelo de exercícios. Só isso que vai dar embasamento científico para a gente poder tomar conclusões a respeito do surgimento real do impacto tipo câmbio. E aí, consegui te ajudar com mais esse vídeo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não desista do seu quadril e até a próxima semana. Fui!